Muito bom dia para todos, quase tarde, né? Bruno Mazzoni falando com vocês. Seja bem-vindo a mais um Café com Traders atrasado. Essa semana foi marcada aqui pelos cafés atrasados, mas você que me escuta no Spotify ou que me assiste aqui no YouTube, semana que vem, tá certo? Eu prometo para vocês que eu vou trazer o café entre 8 e 8h20. Já comprei um microfone de lapela, vou ver se eu consigo gravar ele em casa para trazer para vocês mais cedo, e também estou definindo, na verdade, a próxima Bate-Caverna, Trade Caverna que eu vou utilizar para produzir os meus conteúdos, já que esse escritório aqui com eco e tudo está dando adeus já. Não sei se no próximo mês ou se vai tardar mais um pouquinho para agosto, mas eu tendo a trazer para vocês com certeza o café mais cedo e com áudio melhorado. Cruzem os dedos, eu também estou. Mas vamos lá, hoje é dia 5 de junho. O que eu trago para vocês de interessante? Bom, mercados globais hoje subindo. Então, se você estava esperando aquele pullback, de novo, que eu falei ontem, de 11 mil, 10 mil no índice Bovespa, não vai ser essa semana, tá certo? O mercado comprador e principalmente, cara, commodities. A gente começa a encarar um ciclo forte, não tão forte, mas forte de commodities como foi há uma década e meia atrás, por exemplo. Detalhe que o minério de ferro, sim, resiliente tão quanto estava há uma década e meia atrás, e petróleo se recuperando a passos largos. Tá? Então a gente vê S&P hoje neutro no à vista, 0,84 de queda, Dow Jones também neutro. Então Estados Unidos passa a ser um país mais observado devido à corrida eleitoral principalmente e aos protestos que estão tendo por lá. Ainda não atingem nem de longe toda a injeção de grana que foi feita do Fed na economia, tanto na economia financeira e nos Estados Unidos também na economia real. Então lá o cheque chegou também para as empresas e pequenas empresas com juros zero. Isso é interessante ver a máquina dos Estados Unidos funcionando também com dinheiro impresso, porém esse dinheiro que foi impresso recentemente teve um pouquinho mais de regra em relação ao que foi em 2008. Então deve fomentar a economia real também, tá certo? Os Estados Unidos deve se recuperar de maneira mais forte se mostrar eficiente, né? Quem sabe a gente não faz um Ctrl+C, Ctrl+V por aqui. DAX subindo 1,54, talvez o melhor país da Europa a conter e a administrar a crise pandêmica que a gente vive, tá? 1,50 de alta, 1,54 de alta, Reino Unido seguindo 1,17 de alta, Japão 0,74 e Hong Kong se livrando aí, pelo menos por hora, dos probleminhas políticos com a China, tá certo? Subindo 1,66. Ótimo aqui esse panorama. Passamos para o lado direito, a gente vê todas as commodities de energia subindo, todas. Então, para o Brasil, o que é mais importante, petróleo acima de $40, sweet spot para a Petrobras, sem dúvida nenhuma, e para todas as empresas. Enalta, que eu considero redondinha do setor também, ótimo. PetroRio, a gente leva, quem sabe até a Domo não espanca para cima, mas petróleo acima de $40 é maravilhoso e começa a ficar bonito. Se for tendência com volume, ou seja, depois da reunião da OPEP, se mantiver esses preços, mantiver o acordo, todo mundo andando de mãos dadas, eu acho que a commodity de petróleo tende a ser precificada bullish, né, com tendência de alta. Petróleo Brent subindo 4,32 hoje a $41,25. Tá? Passando aqui para os metais, minério de ferro hoje cai, tá certo? Para baixo dos $100, $98,85, cai 1,54%. Esse deve ser o mais chatinho do momento, tá certo? Mas é a commodity mais resiliente, aquela que não varia 10, 15% por dia, tá? E tem tendência de alta desde fevereiro, desde esse ano, vamos para 2020, uma bela puxada de alta, tá? Com consistência. Então não creio que o minério de ferro vai desapontar nos próximos meses em relação à sua tendência consistente de alta. Beijando aqui os $100, está tudo bem, tudo obrigado para a Vale e todas as siderúrgicas, metalúrgicas aqui do Brasil, sem dúvida nenhuma. Exportadores contentes no momento global atual de maneira financeira, tá certo? Por quê? Dólar forte no mundo inteiro, a exportação é negociada em dólar, os países geralmente são subdesenvolvidos que têm grande exportação de commodities. A gente aqui não sai dessa lista, estamos dentro, vendendo principalmente petróleo, celulose, minério de ferro, proteína, grãos, certo? Então, bem importante, minério de ferro subindo, e hoje o ouro cai 1%, oscilações fortes aí no mercado de metais, tá? Agrícola agora passando para vocês, um dia onde o cafezão e o algodão caem, 0,96 de queda para o café, 0,79 de queda para o algodão. Tá? Tô de olho na SLC, tá? Em um possível segundo round, tá? Bem como a BIF,
também. Soja, trigo, açúcar subindo hoje, tá certo? Soja neutra para subida, 0,26 de alta para ela, e milho 0,30 de alta, finalizando os grãos. Vamos para proteína animal. Proteína animal que, por sinal, um inscrito me pediu ontem a gentileza de falar os tickers. Então vamos lá, o gado de engorda é o GF1, ponto de exclamação, hoje subindo 0,37. Os futuros dos suínos magros é o HE1, HOGS, né? HE1, ponto de exclamação, descendo 0,46, tá? E a gente termina com futuros de gado em pé. Então, commodities relaxando aqui no setor de proteína, a não ser o gado. Então, o gado, como eu falei, ainda em tendência de alta. Os porquinhos é que estão sofrendo, como mostrado no gráfico para vocês durante os cafés anteriores, que eu ainda não tomei o meu. Então, hoje, commodities fortes, petróleo, retração para minério e tanto na parte de grão como proteína animal, mantendo consistência, tá certo? Mantendo o que o mercado já deve aguardar. Acho que essas empresas, principalmente de proteína e grão, devem dar uma segunda chance de pullback, tá? Para a grande explosão que elas tiveram em abril e maio. Tá? Acho eu, então por isso que eu vou trazer conteúdos para vocês já, porque é a minha opinião sobre o pós-elétricas. Né? Esse mês aqui está marcado por elétricas para mim, Bruno Mazzoni. Talvez juros seja um second round aí das commodities, certo? Pois bem, voltando agora para os principais índices futuros, tá? Se você opera aí 9 horas já, sempre atrasado eu aqui essa semana, hoje não é um dia de realização, tá galera? Nem para o nosso Ibov. Tá? A gente deve namorar o que o S&P e a Nasdaq estão fazendo, tá? Já que a gente está mais correlacionado, e também Dow Jones. Estados Unidos subindo 0,61 no S&P, 0,34 na Nasdaq e 1,20 no Dow. Percebam que a Nasdaq perdeu um pouco do protagonismo aqui, porque simplesmente performou igual o nosso setor de commodities, por exemplo, aqui durante abril e maio. Performou muito bem, até já é o único índice que opera no verde no acumulado do ano. Tá certo? Então é normal aqui as empresas de maior risco tomarem mais liquidez, já que o mercado está inundado por liquidez, o dinheiro não tem para onde ir. Agora que já foi para um setor entre aspas, seguro, que foi o tecnológico nos Estados Unidos e aqui, por exemplo, no Brasil, commodities, começam-se as empresas mais arriscadas a receberem um pouco de grana também, e os preços vocês estão percebendo que estão se valorizando na economia financeira. Tá? Nikkei sobe também 0,95, DAX 1,57 e ontem nós fechamos nosso Ibovespa Futuro com 1% de alta, aproximadamente 93.885. Certo? Passamos para os juros, a compra nos juros. Tá? Compra leve, mas o saldo ainda é negativo, ainda não virou aqui para o nosso gráfico, para eu dar uma olhada no saldo de junho. Tá? Preciso passar para vocês o saldo de junho, mas é comprador. Já coloco para vocês, não sei quanto exatamente, tem que fazer a continha aqui, mas o saldo de junho é comprador, tá? O que pressiona o dólar. Porém, eu ainda continuo com a tese, um dos dois está mentindo, tá certo? Um dos dois está mentindo, vamos aguardar a reunião do Copom aqui, e o dólar apresentou compras no dia de ontem, tá? Vinha vendendo aqui, quase se transformando em negativo, e de repente, bum, tá uma comprona ali, tá? Então deu um ar da graça o dólar. É muito importante acompanhar essa dinâmica para a gente tentar definir investimentos para 3, 6, 12 meses, por exemplo, ver como é a tendência que o dólar está encarando a partir do 5, que é onde ele está hoje, e como é a tendência dos juros a partir dos 3, tá certo? Acredito que os juros até 6, 7% não devem interferir muito, ou melhor, não deve interferir nada no apetite por ações, tá? Mas a partir de 6, 7 começa a ficar interessante o CDI de novo. Tá? Então temos que sempre olhar os dois aqui. Dólar, que são as dívidas e quem se beneficia, e juros, que é simplesmente o fato de estar atrativo ou não, o quão atrativo é o mercado de ações. Quando a gente passa para o índice futuro, a gente vê compras finalmente aqui, tá? Próximo de fechar o contrato, próximo não, né? Falta ainda 10 dias para fechar o contrato, mas a gente vê compras, finalmente o saldo ainda negativo do contrato que vence dia 15 deste mês aqui. Então vendas no curtíssimo prazo. Quando a gente passa para o médio e longo prazo, que é o B3, que é a Bovespa à vista, a gente vê pela primeira vez, cara, de muitos dias aqui, saldo positivo forte, tá? Que foi no dia 2. Então finalmente essa alta teve compras dos gringos ou realizações. A gente nunca tem a certeza absoluta, mas a gente tende a crer que há os dois. Tanto realização da venda do saldo negativo, que é homérico deles, quanto de posicionamento em algum tipo de ativo específico. Tá certo? Então, sim, entrou volume
de corretora gringa comprando, investidor estrangeiro comprando na B3 também. Enquanto que o verdinho claro aqui é a BMF, continua bem vendido, na B3 rolou aqui o primeiro espetada para cima, tá certo? Finalmente. No Ibov, trazendo gráfico para vocês, basicamente tem 99.320 como única resistência atual, tá? E quando a gente desce aqui para o diário, fica clássico esses pullbacks que eu passo para vocês em todos os vídeos, né? Os vermelhinhos aqui e o amarelo, tá? É basicamente, esse cara aqui, ó, tá? Esses pullbacks que dominaram a subida. Então, A, B, o ACD, fundo, aqui ficamos a ver navio e por enquanto estamos plotando a partir daqui. Então, a retração saudável que o índice pode dar para mim, eu estou falando para vocês que é a de 10 mil, 11 mil, até 12 mil e uns quebradinhos, tá? Mas principalmente entre 9 e 12 mil é uma retração saudável que tem performado durante essa subidinha de escadinha que o índice tem dado. Quando eu falo para vocês no começo do vídeo hoje do café, hoje não vai ser ela, ou essa semana não vai ser ela, é porque os mercados estão compradores e o risco está vindo para o mercado financeiro, ou está continuando no mercado financeiro também de médio e longo prazo, não só os contratos, futuro, câmbio e derivativos, certo? Mas eu monitoro esse pullback para que quando variar 10 até 12 mil e o jornal financeiro que você lê está falando, meu Deus, voltou a queda, para mim, na verdade, vai ser o pullback saudável. O feio seria ali 20, 30 mil pontos. Ótimo, de uma vez só, né? Obviamente, como trader a gente sempre tem oportunidade. Feito isso, para cima aqui, voltando lá no semanal, eu tenho os 99.320, tá? E para baixo eu tenho os 72.720 como o suporte mais próximo, tá? Feito isso, a gente passa para o calendário. Hoje, para quem opera dólar, é o dia da emoção, tá? É o dia do famoso payroll, tá certo? Então, 9 horas, 9h30, né? Se não me engano. Cara, até esqueci já o payroll. Faz tanto tempo que eu não opero. Enfim, cuidado com o payroll. Agora são 8h35, 9h30 por ali. E também é importante, no mesmo horário, você ver a taxa de desemprego norte-americana. Tá? A projeção deles é de quase 20%. Tá certo? Vamos ver se vem abaixo ou acima. São os dois aí que a gente tem que dar uma olhadinha de índices importantes. Um especulativo, de curtíssimo prazo. Esse aqui já não. Esse aqui afeta, por exemplo, a abertura das 10 horas do nosso mercado à vista, sem dúvida nenhuma. Feito isso, a gente passa para as principais oscilações do dia de ontem e não acredito. Quem está aqui? Tecnisa. Tá? Então, Tecnisa Agrupamento já vai deixar aqui de ser penny stock. Meu Deus. Odin, salve nos sardinhas aqui que estão no papel, eu sou uma delas. IRB também performando aqui para baixo, eu postei um vídeo ontem sobre a IRB, o resto tudo do mesmo. Conga vai a 10, será? Enfim, maiores altas, quem eu trago para você? Tecnosolo, e quem mais? Equatorial aqui 3, né? Pose, poxa, Pose maravilhosa, né, gente? Caramba, Pose, eu preciso fazer vídeo dela. Vou esperar ela dar uma retraída para ficar aquele lance de suspense do vídeo. Mas Pose muito bem. Aliás, quanto mais se aproxima da possibilidade de eleições, mais eu fico contente com a Pose. Eu acho que vai vir notícia boa por aí. Enfim, maiores baixas, Valid me deixou com uma ordem na pedra lá em 8 e pouquinho. Acho difícil ela voltar para lá. Mas seria aqui o exemplo de tecnologia que não sei por que está caindo tanto, caiu tanto ontem, tá certo? Precisamos estudar, vou estudar na Valid sim. Mas é o destaque na parte negativa. Fico por aqui, galera. Semana que vem tento eu organizar melhor. Vamos ver se chega meu microfone de lapela para eu gravar em casa esse café. Porque vir para o escritório, o que está me matando é a renderização. Que eu estou gravando. Hoje não, porque eu tive que ir com a minha digníssima primeira-dama, Dona Léo, para a Louveira. Tá? E aí acabei atrasando para fazer o vídeo. Mas durante a semana inteira eu gravei o vídeo 6 e pouquinho, 7 e pouquinho. E ele só termina de upar depois de 1 hora depois. Tá? Então o meu gravador, renderizador aqui está me deixando na mão. Vou tentar gravar de casa, tá certo? De casa quando eu acordar, que eu acordo 5 e pouquinho. Certo? Mas isso semana que vem. Tomara. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.